Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais uma dica de PowerPoint. E aí, estão gostando das dicas? Espero que sim. Antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e se ficar qualquer dúvida com relação a esse vídeo, comente aqui embaixo nos comentários. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com caminhos de animação no PowerPoint. Eu já abri o PowerPoint, já criei uma nova apresentação em branco. Nós vamos substituir o layout desse slide. Nós vamos transformá-lo num slide em branco. Bom, pessoal, eu crio animações para um objeto específico dentro do meu slide. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um objeto, é incluir um objeto no meu slide. A gente pode animar formas, a gente pode animar textos, a gente pode animar imagens, gráficos, entre outros objetos. No nosso caso aqui, nós vamos incluir uma forma, mais especificamente um círculo. Então, na página inicial, na guia página inicial, a gente vem no item desenho, no grupo desenho, a gente clica na opção forma e nessa opção forma a gente vai escolher o botão elipse. Na hora que a gente clica no botão elipse e arrasta para desenhar uma elipse, mas no nosso caso aqui nós queremos criar um círculo perfeito. Então, para criar um círculo perfeito, enquanto eu estou arrastando aqui, basta eu manter a tecla Shift pressionada. Então, se eu arrasto para criar uma elipse mantendo a tecla Shift pressionada, eu vou criar um círculo perfeito. Então, vou criar um círculo pequeno aqui, mais ou menos desse tamanho, e a gente vai trabalhar um pouco com ele, e depois a gente vai fazer algumas práticas usando ele também. Bom, a princípio eu vou colocar ele aqui mais no meio do slide, e vamos começar a trabalhar com algumas animações para ele. Igual eu falei com vocês, nós vamos trabalhar com as animações, caminhos de animação. Na guia animações, no grupo animação, eu tenho aqui uma série de animações, e essas animações são classificadas em 4 grupos, em 4 categorias. Eu tenho a categoria de entrada, eu tenho a categoria de ênfase, de saída ou caminhos de animação. Então é nesse grupo, é nessa categoria aqui, caminhos de animação, que nós vamos trabalhar hoje. Então eu tenho aqui dentro dessa categoria a animação linhas, a animação arcos, voltas, formas, loops e trajetória. Então nós vamos fazer alguns exemplos usando algumas dessas opções aqui. Para começar, vamos usar uma linha aqui só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então eu vou clicar na opção linha. Como eu estava com o objeto selecionado, ele já incluiu uma trajetória de linha para esse objeto, uma animação de trajetória de linha para esse objeto. E a princípio essa linha é da posição que ele está para baixo. Mas eu posso alterar isso na opção, no botão opções de efeito. Então a princípio ele está para baixo, mas eu posso colocar ele para a esquerda, então ele vai criar um deslocamento daquele meu objeto para a esquerda, da posição original dele para a esquerda. Eu posso colocar para a direita ou para cima. Mas, além disso, prestem atenção que quando eu seleciono, quando eu tenho a animação, ele tem um triângulo verde aqui no início do objeto e um triângulo vermelho mais para frente. Esse triângulo verde indica aonde a animação inicia, e esse triângulo vermelho indica onde a animação termina. Quando eu clico aqui nessa seta pontilhada, essa seta pontilhada é a trajetória da minha animação. Quando eu clico na trajetória, o triângulo verde se transforma numa bola verde, num círculo verde, e o triângulo vermelho se transforma num círculo vermelho. Então, eu posso mudar tanto a origem, tanto o início da trajetória, quanto o fim,
quando eu estou com a trajetória selecionada. Então, no meu caso aqui, ó, a princípio, nas opções de efeito, eu só tenho para baixo, para cima, para direita ou para esquerda. Mas, usando o ícone de final da trajetória, eu posso deslocar ele para qualquer posição que eu quiser. Então, aqui, ó, se eu fizer isso e clicar agora em visualizar, para visualizar a minha animação, eu vejo qual que vai ser a trajetória que ele está trabalhando. Cada uma das animações que nós temos aqui tem as opções de efeito específicas. E a gente vai ver algumas aqui agora para vocês aprenderem mais ou menos como trabalhar com ela. Então, pessoal, vamos apagar essa trajetória aqui. Então eu clico nela para selecioná-la e aperto a tecla Delete. Eu apaguei aquela trajetória. Então a primeira coisa que nós vamos fazer nesse exemplo é pegar o nosso círculo e colocar ele aqui do lado de fora do meu slide, do lado esquerdo e no topo do slide. Então o que eu quero fazer? Eu quero que esse círculo ele percorra todo o topo do slide e aqui no final ele faça uma curva e desça o slide até sair do slide. Então para isso eu vou colocar uma animação do tipo volta. Então eu clico na animação volta, ele já fez para mim exatamente o movimento que eu quero. Então se a gente vier aqui na opções de efeito, você vai ver que eu posso fazer para baixo à direita, para cima e para cima à direita. Tá? Lembrando que o círculo verde é o início da trajetória e o círculo vermelho o final da trajetória. Então no nosso caso aqui é essa opção mesmo que eu quero. Só que por enquanto ele está vindo só até aqui nesse ponto. Eu quero que ele vá até lá no final do slide e que saia do slide. Então para esse efeito, para alguns efeitos aqui, eu tenho esse retângulo aqui em volta da minha trajetória do efeito. Quando isso acontece, eu tenho esses círculos aqui em volta desse retângulo em que eu posso clicar e redimensionar o meu efeito. Prestem atenção também que quando o meu efeito está selecionado, aparece um fantasma do meu objeto no ponto final do efeito, no ponto final da minha animação. Isso facilita que eu veja aonde o meu objeto vai parar na hora que terminar a animação. Então no nosso caso aqui eu vou arrastar, eu vou aumentar o efeito para que ele venha até aqui no final do slide e depois vou aumentar aqui para baixo para que o círculo saia do slide. Igual eu falei com vocês, eu quero que ele inicie fora do slide, passe dentro do slide e termine após o slide. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui para facilitar a gente ver a trajetória completa do nosso círculo. Depois que eu fiz isso, se eu clicar em visualizar, eu vejo exatamente o percurso que eu estou querendo. E é exatamente isso que eu queria para esse exemplo. Vamos fazer um outro exemplo agora trabalhando com texto. Então eu venho em página inicial, peço para incluir um novo slide em branco e agora nesse slide eu vou incluir uma caixa de texto. Vou incluir ela mais ou menos aqui no centro do meu slide do lado esquerdo. E vou escrever o texto MJP Informática. Vou colocar esse texto em negrito, colocar o tamanho do texto aqui em 50. Vou posicionar ele mais ou menos aqui no centro do meu slide, quase do lado esquerdo. E agora o que eu quero que ele faça é um efeito que o texto gire aqui dentro do próprio slide, formando um 8. Ah, mas um 8 na horizontal, como se fosse um 8 deitado. Então eu quero que o meu texto faça esse efeito. Só que eu quero que ele faça letra por letra. Ah, então comece com M, fazendo 8, o J seguindo, P e assim por diante. Então, para isso, eu venho na guia Animações e no Caminhos de Animação, eu venho na opção Loop. Então, clico na opção Loop,
ele já está fazendo mais ou menos o efeito para mim. Só que ele está fazendo o contexto todo e está numa área muito curta. Eu quero que ele ocupe mais o slide todo, que o efeito ocupe praticamente o slide todo. Antes da gente modificar aqui o nosso efeito, vamos aqui em opções do efeito, e eu tenho, além do 8 na horizontal, eu tenho 8 na vertical e tenho um loop de loop também. E agora, selecionando o efeito, ele também traz para mim aquele retângulo com as alças em volta dele. Então eu vou pegar a alça da direita aqui, ó, e vou arrastar ela cá para frente para ficar até quase no final do slide. E agora, se eu pegar a alça de cima, ele vai alterar só a parte de cima. Se eu pegar a alça de baixo, ele vai alterar só para baixo. Poderia fazer um e depois fazer o outro. Só que se eu pegar ou a alça de cima ou a alça de baixo, e enquanto eu arrasto ela, eu mantiver a tecla Ctrl pressionada, ele arrasta nas duas direções. Então ele arrasta para cima, ele faz a alteração, amplia ou reduz para cima e para baixo ao mesmo tempo. Prestem atenção que agora com o efeito ele não ficou tão centralizado no meu slide assim. Então eu vou selecionar o objeto e vou arrastar ele um pouco para baixo e aí ele arrasta o efeito também. Eu poderia arrastar só o efeito também, mas aí ele vai mudar a trajetória em relação ao início do meu objeto. Então se eu pedir para visualizar agora, ele aumentou, está fazendo quase que no meu slide todo, só que ele continua fazendo o texto inteiro. Aqui no grupo animação, eu tenho um ícone de caixa de diálogo. Se eu clico nesse ícone de caixa de diálogo, ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo de opções de efeito para o efeito que eu estou trabalhando, nesse caso número 8 na horizontal. Quando eu estou trabalhando com um efeito em um texto, eu vou ter essa opção aqui embaixo, ó, animar texto. E a princípio ela vem com tudo de uma vez, então ele vai animar o texto todo de uma vez. Agora aqui eu tenho também a opção de animar por palavra, então ele anima uma palavra de cada vez, e por letra. Então eu clicando aqui por letra, dou OK, então agora ele faz aquele efeito que eu queria. Então ele está fazendo o 8 na horizontal, um loop no formato de 8 na horizontal, letra por letra. Vamos criar mais um efeito? Página inicial, novo slide em branco. E agora eu vou fazer mais um efeito com texto. O que eu quero agora é que o MJP Informática saia aqui da parte inferior direita do meu slide, entre no slide até alcançar o topo e venha para ficar aqui no canto superior esquerdo do meu slide. Vamos ver como fazer isso? Então eu clico aqui, coloco ele abaixo do meu slide, seleciono a animação trajetória personalizada, eu clico no meu objeto, solto o botão do mouse e enquanto eu arrasto ele forma uma linha reta entre aqueles dois pontos. Eu clico de novo, então eu quero que ele suba aqui ligeiramente inclinado para a esquerda, com essa trajetória, e eu quero que ele aqui mude a trajetória. Então eu clico aqui de novo e gero uma nova trajetória. Quero que ele termine mais ou menos aqui, clico aqui, como ele já vai terminar, pressiono a tecla ESC. Então ele fez aquela trajetória que eu queria. Só que passou um pouco o meu texto do final do slide. Então eu vou redimensionar aqui para que ele fique dentro do slide. E mais uma vez eu quero que ele faça letra por letra. Então eu venho no ícone de caixa de diálogo do grupo animação, ele vai abrir para mim a mesma caixa de diálogo que nós vimos na opção anterior, só que agora para o efeito trajetória personalizada. E nesse caso, como eu também estou trabalhando com um texto, ele vai ter o animar texto. E nós vamos colocar por letra. Então, OK. E ele faz, então, aquela animação.
Vou incluir mais um slide e fazer mais um exemplo com vocês. E de novo eu vou usar o texto MJP Informática e agora eu vou arrastar para fora do meu slide, do lado direito do slide. Quero que ele faça um zigue-zague aqui até parar no meio do meu slide do lado de cá, do lado esquerdo do slide. De novo eu vou usar trajetória personalizada, só que agora eu vou fazer um zigue-zague aqui no meio. Então eu vou clicar no meu objeto, venho aqui para cima, clico de novo, venho aqui embaixo, clico, voltei aqui no meio e vou querer que ele pare mais ou menos nesse ponto. Clico aqui, pressiono o ESC, ele gerou aquela trajetória para mim. Mais uma vez o meu texto está saindo do slide, não é o que eu quero, então vou redimensionar para que ele fique dentro do slide. E agora vou novamente no ícone de caixa de diálogo, abrir a caixa de diálogo e pedir para fazer letra por letra. Então ele vai letra por letra, seguindo aquela trajetória. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, não esqueçam de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço, espero você no próximo vídeo. Até lá!